Na videoaula de hoje, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre os axiomas de medição de ângulos. Recapitulando, os ângulos, um ângulo é um conjunto formado pela união de duas semirretas de mesma origem. E temos os axiomas sobre os ângulos, sobre como medir os ângulos e propriedades desses ângulos. O primeiro axioma que vimos é o axioma A1. Ele diz que tem uma função que é a medida desse ângulo. Uma função que leva um ângulo em um número de 0 a 180. E a gente usou a letra G, mas essa imagem do ângulo é a medida. Usar a letra M de medida. Então, tem um ângulo O, tem aqui uma medida desse ângulo, de 0 a 180. E tem algumas propriedades. Essa medida é 0, se essas duas semirretas são coincidentes. E vamos designar essa medida pela mesma notação do ângulo. Então, se eu tenho um ângulo O, eu vou designar aqui o ponto também, a medida por O, circunflexo. Definimos o que é dividir um semiplano, o que é uma semirreta dividir um semiplano, o que é a semirreta dividir um ângulo. Quando a gente tem um semiplano, então tem uma reta que define um semiplano e tenho uma semirreta que divide esse semiplano. Tem uma bijeção, aqui também de 0 a 180. 0 a 180, usei a letra H para designar essa outra bijeção. Aqui é bijeção, lá é só uma função. Então, pega aqui uma reta SAB, com aqui uma origem A, e leva em um ponto aqui. Agora, o que diz o axioma 2? Se eu tiver duas semirretas, aqui eu levo em um outro ponto, aqui SAB e SAC. Então, diz que a diferença entre a imagem desses dois pontos é esse ângulo. Por exemplo, se SAB vale 40 e SAC, a imagem por H, vale 100, então esse ângulo aqui, a diferença entre os dois é 60, então esse ângulo mede 60. Certo? Ou seja, a imagem, quando eu pego esse ângulo e levo aqui para a função M, também de 0 a 180, aqui vai ter o ponto 60. Certo? Esse é o axioma A2. Depois definimos o que é a semirreta dividir um ângulo. Então, temos a semirreta divide um semiplano, tem uma definição, e a semirreta divide um ângulo, tem outra definição. Então, quando eu tenho que a semirreta divide um ângulo, então tem um ângulo, e vou dizer que a semirreta divide esse ângulo. Ou seja, quando eu pego um ponto do ângulo inicial, dois pontos do ângulo inicial, traço uma reta, ou um segmento, né? E esse segmento, por exemplo, essa semirreta aqui do meio, chamar ela de SAC. E esse segmento traçado, ele intercepta a reta AC, nesse caso, então, a gente diz que a semirreta SAC divide o ângulo. E o axioma 3 diz que a medida, quando eu faço a divisão, eu obtenho dois novos ângulos. A medida desse ângulo mais esse ângulo é igual a medida do ângulo inicial. Lembrando que medida é essa função M aqui, ou a função G, né, que vai de 0 a 180, que pega um ângulo e leva ele um número de 0 a 180. Quando eu usar essas propriedades, a gente faz o desenho para a gente ter a noção intuitiva, né, mas é de forma axiomática. Vamos agora às definições, já bem conhecidas de vocês, agora usando os axiomas que temos. Então, se a soma da medida dos dois ângulos é 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Lembrando que essa medida, eu também uso
a noção de grau, certo? Então, se a soma do ângulo é 180 graus, ele é chamado suplementar. Se a medida de um ângulo é 90, dizemos que os ângulos são complementares. Agora, se dois ângulos possuem um lado em comum, então aqui eu tenho dois ângulos, CAD e BAD. E esse tem o lado em comum, que é a semirreta AD. Então, tenho duas semirretas distintas, SAB e SAC. Tenho com a mesma origem A. E se elas são semirretas de uma mesma reta, dizemos que o ângulo BAD é o suplemento. Ou dizemos, né, que o CAD é o suplemento de BAD. Então, é prolongar a reta, né, obter a outra semirreta que está contida na mesma reta, e então o ângulo formado é o suplemento. Um ângulo cuja medida é 90 é chamado ângulo reto. Também já é bem conhecido. Agora, se duas retas se interceptam, elas formam quatro ângulos. Como ver isso, né? Intuitivamente, a gente traçava a reta e via aqui quatro ângulos. Usando agora as propriedades de axiomas que temos. Se eu tenho duas retas, eu posso colocar um ponto e obter duas semirretas. Então, como eu tenho duas retas, eu vou ter quatro semirretas. Para escolher a primeira, eu tenho quatro possibilidades, e a segunda não pode estar contida na primeira reta determinada. Então, eu vou ter mais duas possibilidades. Ou seja, no total, eu vou ter, como a ordem não importa, né? Eu divido por 2, então 4 vezes 2, 8, divido por 2 novamente, eu vou ter quatro ângulos. Pela propriedade combinatória, tá certo? Vamos escolher formar os ângulos. Agora, outra nomenclatura bem conhecida é que se duas retas se interceptam formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, dizemos que as retas são perpendiculares. Se uma reta intercepta formando um ângulo de 90 graus, os quatro ângulos vão ser de 90 graus. Vamos usar aqui já para a proposição enunciada no próximo slide, que diz que os ângulos opostos pelo vértice, que vamos definir à frente, possuem mesma medida. Então, eu tenho aqui quatro ângulos. E diz que se eu tenho este e este, eles são opostos pelo vértice, eles têm mesma medida. Por outro lado, esses dois são suplementares, medem 180. Então, se eu chamo aqui de x, então x mais 90 é igual a 180, não é isso? Então, x vai ser 90. Certo? Então, esse aqui também é um ângulo reto, esse ângulo x. E como ele é oposto pelo vértice, usando a proposição novamente, então esse outro ângulo vai ter 90 graus também. Então, se tem um ângulo de 90, os outros quatro vai ser 90 também, de medida 90. Mais uma nomenclatura que a gente acabou de usar também, né, que é oposto pelo vértice. Dois ângulos, AOC e BOD, são ditos opostos pelo vértice se SOA e SOB é uma SOA, SOB, são pontos distintos, semirretas distintas de uma mesma reta, e também SOC e SOD são semirretas distintas de uma mesma reta, que a gente vê na figura. A proposição 1 diz que ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. Bom, como obter essa igualdade, né? Mesma medida? Vamos usar a figura aqui que já tem essa disposição de ângulos opostos pelo vértice. Então, tenho aqui uma medida. Então, esse AOC, então, AOC mais AOC mais
usar esse outro ângulo aqui. BOC igual a 180. E do outro lado, eu tenho que... Deixa eu usar agora essa medida aqui. DOB... Não, olha. BOD mais BOC é igual a 180. Tenho um sistema, então, aqui BOC aparece nas duas, e então eu obtenho que esse sistema que AOC é igual a BOD. Então, obtive essa igualdade. AOC é igual a BOD. São ângulos opostos pelo vértice. É usar o sistema. Também dizemos que os ângulos que têm a mesma medida são chamados ângulos congruentes. E os ângulos congruentes escrevemos essa notação, A com esse símbolo. Igual A é congruente ao ângulo O. Temos também um outro resultado, que por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a esta. Então, se eu tenho uma reta, eu obtenho, existe uma única reta que é perpendicular a ela. Como provar essa proposição? Falando rapidamente da prova, a gente obtém que, então, esse ângulo aqui, vou chamar aqui de A, a origem, C, B. Vou deixar B livre, chamar esse aqui de S, aqui um ponto B. Aqui um ponto C e aqui um ponto D. Então, o que eu tenho que esse ângulo aqui, CAD é 180, CAD é 180, e também ele é igual, vou escrever nessa outra ordem, vou colocar assim, 180 é igual a CAD, que é igual, usando o axioma 2, não é isso? O que diz o axioma? Se eu tenho duas semirretas, o ângulo entre elas é aquela imagem da função, a distância, né, entre H de AC, que é a semirreta AC, menos H, aquela função H que eu falei no início da aula, da semirreta SAD. Então, aqui é o axioma A2. Obtive essa igualdade. Bom, como eu tenho que essa diferença é 180, e esse termo está entre 0, pertence, né, ao conjunto de 0 a 180, então, e esse também pertence de 0 a 180, e a diferença deles dá 180. Então, um tem que ser 0 e o outro tem que ser 180, não é isso? Então, por exemplo, uma possibilidade é esse ser 0 e esse outro ser 180, ou vice-versa. Correto? Por causa desta igualdade aqui. Continuando, a gente obteve que... Agora eu vou traçar aqui uma reta, já coloquei ela aqui, mas vou traçar uma reta, de modo que... Então, temos lá a função H, né, H, que vai de 0 a 180.
tenho aqui a função H. Como 90 está aqui no meio, a função H é uma abjeção. Então, eu tenho aqui uma reta, ou melhor, a princípio, uma semi-reta, de modo que se aqui é o ponto B, a semi-reta SAB, H de SAB é igual a 90. Se eu tenho uma abjeção, não é isso? Então, tem um elemento aqui que vai no 90. Então, SAB vale 90. E esses aqui, um vale 0, outro vale 180. Então, eu obtenho que DAB, lembrando que DAB é esse ângulo aqui, certo? Vou usar essa função H, o axioma 2. A medida desse ângulo é, então, H de SAB menos H de SAD. Esse aqui a gente obteve que ele foi obtido com a imagem inversa do 90, então esse aqui é 90. E esse aqui ou é 0 ou é 180. 0 ou 180. Portanto, essa diferença é 90. Ou seja, SAB forma um ângulo de 90. Então, se eu prolongo a reta, não é isso? Voltando aqui na minha figura. Até então, eu tinha SAB. Eu vou prolongar a semi-reta, obter uma reta. E obter uma reta, então, perpendicular. Certo? Então, provamos que existe essa reta perpendicular. Para provarmos que essa reta é única, a gente supõe que tem duas e prova que elas têm que serem iguais. Então, tenho aqui uma reta e suponho que tem duas retas perpendiculares. Ou seja, essa reta aqui eu vou chamar de R, esse aqui de S e esse linha. Então, eu tenho aqui uma origem comum. Então, eu tenho aqui um ângulo. Cada reta tem duas semirretas, e cada duas semirretas eu obtenho um ângulo. Tá? Estão todas na mesma origem. Então, aqui eu vou chamar, tem um ângulo, aqui outro, e aqui outro ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui de beta e gama. Ou XYZ, enfim, 3 variáveis. Então, a soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Não é isso? Alfa mais beta mais gama tem que ser 180. Ou 180 graus, né? Que também é comum dizer. Por hipótese, essa reta, supõe que tinha duas retas perpendiculares. O que é ser perpendicular? Quer dizer que esse ângulo beta é 90 e esse ângulo gama é 90. Então, se eu coloco aqui que beta vale 90 e gama vale 90, então eu concluo por essa equação que alfa tem que ser 0. E o que quer dizer que alfa tem que ser 0? O axioma 1, né? O primeiro axioma de medição de ângulos. Essas duas semirretas são iguais. São as mesmas semirretas. Ou são coincidentes, não é isso? Então, pelo axioma 1, eu obtenho que essas duas retas têm que ser iguais. Então, suponho que tinha duas e obtive que elas são iguais, portanto, obtenho uma única reta perpendicular. Agora, falarmos um pouco sobre a circunferência. Também definimos circunferência. Se eu tenho um ponto A e um ponto R, um número real, não, e R, um número real positivo, a circunferência de centro A e raio R,
denotamos por CAR, é o conjunto de todos os pontos X, tais que AX igual a R. E o interior da circunferência é o conjunto dos pontos que AX é menor que R, né? Esse ponto também é chamado ponto interior, o ponto que está no interior da circunferência. E o exterior é o que tem distância do centro maior que R, ou seja, o segmento AX tem medida maior que R. Lembrando que a medida também foi definida como os axiomas de medida de segmento. Um ponto desse tipo é chamado ponto exterior, quando é maior que R. E a união da circunferência com o interior é a região circular, ou disco. Certo? Então, aqui, a borda é chamada circunferência, denotada por CAR, e o disco, contando a parte interior e a parte da borda, aí temos o disco. Vocês vão encontrar aí, quem consultou alguns livros, a notação chamada círculo. Tem livro que considera círculo o interior da circunferência. Tem livro que considera círculo a borda. Certo? Então, para enfatizar melhor, circunferência é a parte de fora e disco é a parte de fora e o interior. Círculo é um pouco, vocês vão encontrar variável em livros diferentes termos, então nós, na nossa disciplina, não vamos usar esse termo círculo. Algumas nomenclaturas, né? Corda, o que é a corda? A corda é de uma circunferência, é qualquer segmento cuja extremidade sejam pontos pertencentes à circunferência. Por exemplo, eu tenho circunferência e eu tenho 2 pontos pertencentes à circunferência. Então, se eu traço um segmento, é uma corda. E qualquer corda que contenha o centro é chamada diâmetro. Se aqui passa pelo centro da circunferência, então essa corda é chamada diâmetro. E o raio é o segmento com uma extremidade no centro e a outra na circunferência. Temos também, dizemos que 2 circunferências, ou 2 círculos, ou 2 discos são congruentes se possuem raios congruentes. Ou seja, tem o mesmo tamanho, né, o modo visual. E a medida da circunferência é o dobro da medida do raio. Por quê? Tenho esse segmento aqui. Se eu dividir ele, se eu passei aqui um ponto por ele, o que diz o axioma D2, não é isso? De medição. Medição de segmento. Ele diz que a soma de uma parte mais a soma da outra parte é a medida do segmento inteiro. Então, essa observação aqui é do axioma D2 das aulas anteriores. Esse axioma também garante que esses conjuntos são não vazios. Por quê? Se eu tenho um ponto e eu tenho uma distância R maior que 0. O que diz o axioma D2? Que eu tenho uma bijeção entre qualquer reta R e os números reais. Números reais. E R é o número real, o R minúsculo. Vou mudar aqui para a reta, se eu tenho uma reta S, por exemplo. Então, eu vou traçar uma reta S, qualquer reta que eu traçar. Esse axioma D2 diz que, se eu tenho um número real, eu vou ter um ponto dessa reta que distancia R dessa distância, o ponto P, tal que essa distância vale R. Certo? Então, sempre eu tenho um ponto na circunferência, um ponto interior, um ponto exterior, tá certo? Esses conjuntos todos são não vazios. Tudo pelo axioma D2. E vamos terminar por aqui a referência e bons estudos.